diz que é possível fazer 6 dígitos de faturamento em 7 dias, com um negócio que você não precisa, no contexto geral, de muito investimento financeiro. Para iniciar, você necessita ter um celular que filme em boa qualidade, uma internet e uma conta no Facebook e no Instagram. Olha, é uma oferta boa demais para ser verdade, não é? Hoje aqui no Identidade Digital eu converso com Felipe Bittencourt, cofundador da agência Yungo, especializada em lançamentos digitais. Vamos explicar o que são lançamentos digitais, como você pode utilizar isso na sua empresa e também dar algumas dicas de como você pode começar a criar um infoproduto e vendê-lo na internet. Vamos falar também das ferramentas que utilizamos para você colocar a mão na massa. Então, fica comigo! Seja bem-vindo, Bitten! E aí, eu chamo de Bitten porque a gente já tem intimidade, né? Seja bem-vindo, Felipe Bittencourt, ao Identidade Digital. Como é que estão as coisas por aí? E aí, cara, tudo bem? Prazer estar aqui. Estão bem, graças a Deus, tudo tranquilo. E obrigado pelo convite, foi um prazer aí a gente trocar essa ideia, responder essas perguntas aí. Isso é muito legal. Show de bola! Então já vamos começar com polêmica, que é aqui, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, Bitten? Vamos começar com polêmica. Vamos falar, é possível o cara faturar 6 dígitos, ou seja, 100 mil reais em 7 dias? Vou traduzir para quem está me ouvindo aí, às vezes, para entender a dimensão disso. Por exemplo, muita gente trabalha todos os meses, o ano inteiro, para faturar 100 mil reais, ganhando um salário de 8.333 reais. E você fala para mim que é possível fazer isso em 7 dias? Conta para nós um pouquinho mais sobre isso, Vitem. Cara, é possível sim fazer esse faturamento que o pessoal chama de 6 em 7, né? Ou seja, faturar esses 6 dígitos em 7 dias. Aliás, é possível fazer mais do que isso em menos tempo também, né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, mas eu acho que a pergunta que todo mundo, a resposta que ninguém quer ouvir é que não é fácil. É possível, mas não é fácil. E a galera às vezes fica vislumbrada, né? Porque 100 mil reais em 7 dias, o cara fala, nossa, mas tem todo um processo. E ao longo desse podcast a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo, né, Biten? Legal. Você é proprietário da agência Yungo, que é especializada nesse tipo de segmento, né? Que é a agência e produção de infoprodutos. Então, a agência sua, inclusive, já faturou múltiplos 6 dígitos em 7 dias. Conta um pouco dessa história e como que você começou com marketing digital? Tem? Então, cara, em 2016 eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing digital. Já trabalhava numa agência de publicidade, só que na área de criação, né? Para quem não sabe, eu sou formado em desenho industrial e trabalhei como diretor de arte há alguns anos. E eu fazia isso em algumas agências e comecei a aprender mais dessa área e acabei migrando para essa área dentro da agência, a área de marketing digital. Aí fui responsável pelo setor, depois fui para uma outra agência também ainda responsável por esse setor, até que um belo dia eu comecei a deslumbrar um mundo maior que seria possível fora da agência, que me traria mais possibilidades, até mais possibilidades de recurso financeiro mesmo, de ganhar mais, mas o que eu mais focava não era isso, né? Eu poderia estar ganhando a mesma coisa, talvez até um pouco menos que eu ganhava na agência, mas uma coisa que eu sempre quis foi ser dono do meu tempo, né? Senhor do meu tempo. E quando você trabalha num formato de CLT, de carteira assinada, e não tem nada de errado nisso, só que querendo ou não, você fica formatado a ter que fazer as coisas que você deseja e tem prazer no seu tempo livre. Só que o tempo livre é muito pouco, né? É ali depois das 5h30, das 6 horas, ou final de semana. E eu não queria isso para mim, né? E eu falei, não, eu acho que existem opções, se muita gente consegue, porque eu não posso conseguir. E aí foi quando eu comecei a desbravar esse momento, e aí no meio dessa caminhada aí de empreendedor, né, digamos assim, autônomo, eu conheci a Emily, que hoje é a minha sócia, que também já trabalhava na área, e a gente fundou essa agência, unimos forças, e hoje a gente tem alguns clientes que trabalham especificamente nessa área de lançamento de infoprodutos. Isso foi lá você começou a vislumbrar isso um pouco mais do que 2016, 2017? 2018 foi quando eu saí da agência, em abril. Eu já estava 2 anos trabalhando na área. Então, assim, eu também não saí, tipo, na sorte, na coragem. Não, foi tudo meio que... Eu já estava tendo alguns clientes por fora, que já estavam trazendo recurso quase igual que eu ganhava na agência. Então, assim, eu me arrisquei, mas foi um risco controlado, né? Calculado. E aí eu fiz isso e aí as coisas foram melhorando, né? Ao longo do tempo. É o famoso passar de um bote pisando, você firma o pé no outro bote para você conseguir fazer a travessia, né?
Claro, claro, porque não dá, né? Se você tentar arriscar, não dá total assim, né? Não, aí também é loucura. Por que que eu perguntei isso em 2016, 2017? Porque foi quando acho que o marketing digital mais explodiu no Brasil, né? Foi quando o Érico Rocha começou a apresentar Na verdade, sim, ele começou desde o início do século 2010, mas ele começou o negócio começou a pegar no Brasil mesmo lá para 2016, 2017, que é essa questão do lançamento de infoprodutos. Então, você via essa informação aí passada para muitas pessoas, né? E isso era bem legal, por exemplo, a gente via que muita gente queria, mas via que muita gente desistia na metade porque era muito difícil, né? Para você, por exemplo, como foi esse processo? Quando até você conseguir faturar o seu primeiro 6 em 7, como foi para você isso? Então, para quem ainda não está familiarizado com o que é infoproduto, basicamente infoproduto é todo produto que é vendido online e ele não é material. Então, por exemplo, eu posso comprar um livro de forma online, né? E ele vai chegar na minha casa, é um produto material. Então, aquilo não é um infoproduto, é um produto que eu comprei pela internet. O infoproduto é um curso online que eu compro, é um e-book, são produtos que não são materiais, mas são vendidos na internet. Praticamente quase que 100% deles são produtos de conhecimento. Então, eu vou melhorar o meu conhecimento dentro daquela área específica. Sobre como que tem sido isso para a gente, né? A questão que você falou de faturar os primeiros 6 em 7. Então, muita gente chega, né, dentro desse mercado e acha que é uma coisa assim, inicialmente fácil, né? Vou dar um exemplo para você. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa e ela falou assim: eu quero lançar um e-book para vender. Aí a primeira pergunta que a gente faz, porque a gente sempre tem que alinhar as expectativas, porque as propagandas que a gente vê nessa área é que você vai ganhar dinheiro muito dinheiro, muito rápido e muito fácil. Não é verdade. É como qualquer outro negócio, né? Tem muito trabalho, tem que ter muito conhecimento e tem que se arriscar e às vezes não vai dar certo. Então as pessoas veem as propagandas e assim, é normal ter essas propagandas porque é a forma que a gente atrai a atenção da pessoa. Se eu chegasse para você e falar assim: Gustavo, você vai trabalhar 14 horas por dia durante um ano para depois você ganhar seu primeiro 10 mil reais, né? Aí você não ia gostar. Agora, se chegasse para você e falar: cara, você vai faturar um 6 em 7. 7 dias você vai ganhar 100 mil reais. As pessoas querem ouvir isso, é normalmente que a gente faz a propaganda para chamar a atenção. E aí, o que a gente faz? A pessoa chega para a gente e fala: esse rapaz, eu quero vender um e-book. Aí a primeira pergunta que eu falei é: quanto você quer ganhar vendendo e-book? Aí ele falou para mim: 50 mil reais. Aí eu, pô, ok, tudo bem, a pessoa pode ter isso como meta. Eu falei: mas 50 mil reais você quer colocar no bolso ou você quer faturar? Porque existe uma diferença entre faturamento e lucro, né? Então, quando a gente fala também, faturamos 100 mil reais, a gente não lucrou isso, eu não botei no bolso 100 mil reais. A gente fez um lançamento agora que a gente teve um faturamento grande, né? Bem grande, foi o maior faturamento que a gente já teve, mas a gente teve custo de criar o produto, custo de pagar os professores, custo de tráfego, que foram altos, e não é o que a gente coloca no bolso. Aí ele falou: não, 50 mil reais eu quero colocar no bolso. Eu, beleza. Então, conta aí imposto, se você for pagar a porcentagem da plataforma, vai pelo menos uns 60 mil você tem que faturar para ter 50 mil de lucros. Isso porque eu não estou falando que você vai investir em tráfego e não estou falando que você vai investir em agência. Aí eu fui fazendo cálculos com ele, aí no final, para ele ganhar 50 mil reais no bolso, ele teria que investir no mínimo, tipo assim, menos que isso não daria, 18 mil reais. Então ele investe 18 mil reais e ganha 50 mil reais de lucro. Isso sem ele pagar uma agência para fazer, se ele fizesse tudo sozinho, que é muito difícil também a pessoa fazer sozinha. Então a pessoa já olha e fala: não é bem o que eu pensava e tal. Por quê? Porque é um negócio, né? É um negócio que você investe tempo, dinheiro e tem um retorno. É claro que assim, de todos os negócios que eu conheci até hoje, é o que eu vejo trazendo mais retorno em termos de quantidade financeira e mais rápido. Mas não quer dizer que é fácil, né? Esse foi um ponto interessante que você levantou, por exemplo, a questão do cliente, né? Porque quando chega o cara com vontade de fazer um lançamento, muitas vezes ele chega super motivado para fazer aquilo, mas ele depois descobre que não era bem a realidade dele. E quando você se propõe a fazer um lançamento, você também tem esse público super motivado, mas também tem um público que você precisa educar, que vai te trazer o retorno melhor do que isso. Você que trabalhou com produção de conteúdo um bom tempo e agora nos lançamentos, principalmente o lançamento, né, de infoproduto,
só para explicar também, quando você pega uma pessoa e você começa a se relacionar com ela por meio de conteúdo na internet, conteúdo de valor. Então, quando você começou a trabalhar com essa questão de produção de conteúdo, né? Qual foi o seu primeiro desafio, assim? Uma forma que você já pode, uma dica que você pode dar para quem está nos ouvindo, que ele pode já começar a adotar para construir conteúdo. Olha, cara, o primeiro desafio sempre é gerar resultado, né? Porque assim, as outras coisas você aprende. Então, as pessoas travam muito na questão das ferramentas. Isso você aprende ao longo do tempo. A pessoa trava muito também na questão da estratégia, né? Realmente, assim, tem pessoas que se dão mais fáceis do que outras, né? Mas não é impossível. Para mim, qualquer pessoa pode aprender a lançar, aprender essas estratégias de venda online, porque o lançamento ele nada mais é do que uma das estratégias de se vender online. Existem várias outras, né? Então, a pessoa pode, qualquer pessoa, um exemplo disso é uma senhorinha de 62 anos, que tem numa comunidade que a gente faz parte, uma comunidade de tráfego, e assim, para quem não sabe, tráfego é fazer anúncio online, é uma parte super técnica, assim, bem chata, às vezes bem maçante, e uma senhorinha de 62 anos está fazendo isso. Então, qualquer pessoa pode aprender. O mais difícil é fazer dar certo e gerar os primeiros resultados, né? Então, normalmente você vai errar muito no início, antes de trazer um resultado significativo, e depois que você trouxer os primeiros resultados, a coisa funciona um pouco melhor, porque aí você já tem algumas provas. Até para você conseguir novos clientes, você pode apresentar esses resultados. Mas enquanto você não faz isso, fica um pouco mais difícil. Então, acho que o ponto principal é isso, somado a uma outra coisa, que é dar o primeiro passo, que as pessoas têm muita dificuldade. Por vários motivos, né? Então, as pessoas elas colocam vários empecilhos que são postos por elas mesmas e nunca testam nada. Elas sempre ficam pensando, mas será que vai dar certo? Mas você não testou, você não sabe, você não viu. Vê e descobre se vai dar certo ou não, né? Não tem um jeito, né? Põe o produto para rodar, né? Não tem outra forma, né? Do cara Entrar no campo. entrar no campo. Outra coisa que eu quero falar com você é esse mercado de infoprodutos, mercado de lançamento, mercado de curso. Na sua opinião, ele está saturado ou ele é tipo um coração de mãe, sempre cabe mais um? Cara, eu acho que nunca vai estar saturado, né? As pessoas falam sobre isso há um bom tempo, né? Por que que não vai estar saturado? Porque o infoproduto, ele é um produto que resolve problemas, e problemas nós vamos sempre ter. Então, vamos supor, até um ano e meio atrás, a gente não sabia da pandemia, né? Então, isso é um novo problema que surgiu. Por causa disso, surgiram outros novos problemas. Então, os problemas sempre a gente vai ter em maior quantidade, diferente. Então, os infoprodutos, sempre que eles vierem para resolver um problema, elas nunca vão saturar. O que talvez as pessoas achem que está saturado é essa forma de se vender, que é a forma de lançamento. Mas todo mundo está fazendo lançamento. Cara, eu também acho que não vai ser saturado, porque, como eu falei, sempre que tiver alguém precisando de alguma coisa e tiver algo que resolva aquilo, a gente hoje usa a estratégia de lançamento. Se amanhã a gente continuar usando a estratégia de lançamento e esse problema ainda existir, e esse produto ainda resolver esse problema, vai funcionar do mesmo jeito. Então, assim, é muito difícil que isso sature, né? Porque se a pessoa tiver um bom produto, também eu estou falando, né? Se ela tiver qualquer coisa, aí não funciona. O que pode ter também é mercados saturados, né? Então, tem muita gente falando sobre emagrecimento, coisas financeiras. Então, fica mais difícil competir ali. Mas o modelo de infoproduto, o formato de venda, que é o de lançamentos, eu acho muito difícil parar de ser feito, entendeu? Legal. Aí até é legal também pegar essa questão do mercado saturado, né? A gente pensar no cara criar o oceano azul dele, né, Biten? Às vezes ele vai lá, ele pensa em alguma forma dentro do produto que ele tem para fazer e cria o próprio oceano azul para vender num lugar onde não existe. Às vezes só combina uma estratégia e consegue produzir um conteúdo de valor, né? E atrair a atenção das pessoas, que é o grande objetivo, né? E faturar. Exatamente. Bom, Exatamente. vamos para a parte prática, então, porque quem está ouvindo a gente já entendeu um pouquinho o que é o infoproduto, já entendeu um pouquinho o que é o lançamento, né? Às vezes já até sabe, já consumiu esse conteúdo várias vezes. Vamos falar um pouquinho agora da parte prática. Para o ouvinte criar um produto digital, Felipe, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer a partir de agora? Olha, para ele criar um produto digital, normalmente essa pergunta, ela não é a primeira que a gente aconselha que a pessoa tente responder. Porque essa é a primeira pergunta que a gente recebe. Mas eu quero criar um produto, o que eu crio?
a pessoa está criando a solução de alguma coisa que ela nem sabe se é um problema para alguém. Então, a primeira pergunta que a gente normalmente pede para as pessoas se fazerem é: existe algum problema que você consegue resolver? Que o seu conhecimento, que a sua experiência de vida, que as suas habilidades conseguem resolver? Aí a pessoa vai avaliar isso. Se ela falar, não, existe um problema X, tem pessoas nesse segmento que passam por esse problema X. Aí a gente, beleza. Agora vamos ver se a gente consegue criar uma solução para esse problema. A gente consegue resolver isso? Aí vem a validação. O que é a validação? O problema a gente já descobriu que existe. Agora, o que você tem nas mãos, como habilidade, como conhecimento, resolve esse problema? Vamos ver. Aí a pessoa começa a produzir conteúdo. Produzir conteúdo e ela começa a ter feedback das pessoas. Poxa, eu assisti seu vídeo e funcionou. A gente já tem um sinal verde. Agora sim, a gente vai pensar em formatar isso num produto um pouco mais profundo, um pouco mais completo, para solucionar as pessoas que têm esse problema nessa área específica. Aí a gente se pergunta, né, como criar um produto e o que fazer. Mas as pessoas chegam com essa pergunta sem se perguntar se existe um problema que elas podem ajudar. E sabe o que acontece? Elas continuam nessa ideia e não conseguem vender. E aí depois chegam pra gente, eu não consegui vender. A gente fala, mas a gente falou para você, a gente comentou e tal. Então, assim, a pergunta é, o que você consegue resolver? Pode ser em qualquer segmento, qualquer área, qualquer situação, o que você consegue ajudar as pessoas. Depois disso, você pode pensar em fazer um produto nessa área, né? Show de bola. Então você que está ouvindo aí, nesse do outro lado, e está com umas ideias mirabolantes de negócio, alguma coisa assim, fala, caraca, eu preciso fazer isso, o mundo precisa da minha ideia. Às vezes não é bem assim que a coisa funciona. Você precisa primeiro testar essa ideia, validar essa ideia, para ver se ela realmente resolve o problema das pessoas. A partir daí você também vai ter as estratégias de venda e muito mais. Mas hoje a gente vai falar de infoproduto. Depois a gente conversa mais sobre isso, Biten, sobre estratégia e como o cara vai começar a identificar o problema, né? Porque, por exemplo, esse é um conceito muito utilizado nas startups. Elas identificam um problema e aí, em cima disso, elas levantam as hipóteses, validam o negócio e conseguem obter o resultado. Então, o resultado Exatamente. ele vem com a validação das ideias, né? E também não esperar muito tempo para começar a validar a ideia também é uma estratégia bem utilizada, né? Principalmente por vocês. Acho que acredito que quando a pessoa tem uma ideia, vocês utilizam essa estratégia também, né, Biten? De colocar para rodar, ver, colher o resultado, ver o feedback, fazer a alteração quando for necessário, né? Exatamente. É uma das coisas mais rápidas que a gente tem que fazer, porque se não der certo, a gente tem tempo para fazer outro. Então a gente não espera muito, não. E quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa que se propõe a fazer, fez todo esse processo bem feitinho, bem organizado, ou seja, fez o dever de casa, e aí começou a testar, validar a ideia. Em quanto tempo, mais ou menos, ela criando conteúdo de forma constante, postando todo dia nas redes sociais, ela consegue ter um resultado ali? Olha, não dá para a gente ter algo definido, porque cada caso é um caso. Então, se eu chego hoje e coloco um vídeo no nicho, né, específico lá, eu consigo ter um engajamento e no outro nicho outro engajamento. Então, assim, isso varia muito, né? Varia muito mesmo. É claro que em quantidade, quanto mais a pessoa produzir conteúdos bons, ela vai alcançar resultados mais rápidos e poder lançar mais rápido. Mas, assim, isso vai variar muito, né? E também isso depende muito do quanto a pessoa está disposta a investir em anúncio, por exemplo. Então, se a pessoa não está disposta a investir em anúncio, ela vai ter que gastar mais tempo para reunir uma audiência. Agora, se tem uma pessoa que tem uma verba e ela vai poder investir, aí ela não precisa de muito tempo. Vou falar da minha experiência. O tempo mínimo que a gente já lançou alguém foi um mês, do zero. Assim. A pessoa não tinha nada, em um mês a gente construiu a audiência, montou um produto e fez um lançamento. É óbvio que eu estou falando de um lançamento pequeno, de resultado pequeno, só para a gente testar o produto da pessoa. Então, o lucro, nesse caso, ele vai vir a longo prazo, né? Então, mas assim, tudo depende muito da disposição que a pessoa tá, do sangue no olho que a pessoa tá de fazer acontecer, entendeu? Se ela quiser fazer em uma semana, tem casos, então a pessoa em uma semana lançou alguma coisa e deu certo, ela foi relançando. Mas isso varia muito, muito mesmo. Show de bola. E se, por exemplo, Biten, você falou de tráfego pago, né? Durante o nosso bate-papo aqui. Explica um pouquinho o que seria esse tráfego pago e como que as pessoas podem fazer, né? E o quão bom ela, já pensando dentro do projeto dela, o quanto mais ou menos que ela precisaria ter ali de verba para fazer um bom tráfego pago e ter um resultado bacana ali para começar. Então, o tráfego pago ele é anúncios no meio online. Então, hoje a gente tem as principais plataformas de anúncio, que são o Google,
e o Facebook, né? O Facebook você anuncia para o Facebook, para o Instagram, para os dois canais, e o Google você pode anunciar para o próprio Google, né, que é a rede de pesquisa dele, onde a gente pesquisa os sites, ou para o YouTube. Então essas são as plataformas mais comuns, existem outras, né, outras formas de anunciar, mas essas são as mais comuns, e basicamente o que é? Eu pago para aparecer. Então se eu quero que meu site apareça em primeiro lugar quando alguém pesquisar lá sobre marketing digital, tem que pagar para o Google para isso acontecer. Ou assistir um vídeo meu, quando as pessoas pesquisarem sobre marketing digital no YouTube, eu tenho que pagar. Quando eu estou lá passando nas redes sociais, Facebook, Instagram, e aparece um vídeo meu, eu paguei para aparecer para as pessoas. Então, assim, o tráfego pago de uma forma geral é isso, né? Agora, quanto que a pessoa precisa investir também é uma outra informação que a gente não consegue dizer. O que a gente consegue fazer é o que a gente chama de engenharia reversa, que é o seguinte: a pessoa quer uma meta, esse rapaz, por exemplo, 50 mil, ele quer faturar 50 mil no e-book, né? Lucro, mas ele tem que faturar 60 mil, contando imposto e tal. Aí eu fiz uma conta com ele rápido, eu falei, beleza, você quer faturar 60 mil? Para você faturar 60 mil, você tem que vender 900 e-books. O e-book dele era R$ 67, tem que vender 900 e-books. Para você vender 900 e-books, você tem que ter no mínimo uma audiência de 9 mil pessoas vendo o seu e-book para comprar. Aí eu falei assim para ele, beleza? Aí ele, beleza. Para você ter uma audiência de 9 mil pessoas, você vai ter que pagar. Vamos supor que cada uma pessoa custe R$ 2 para você aparecer para ela na internet, que é um valor barato. Então você vai ter que pagar R$ 18 mil para ter 900 pessoas vendo o seu e-book, para 900 pessoas comprarem, para você faturar 60 mil. Então, a gente faz esse cálculo baseado na meta que a pessoa tem. Você tem X? Ah, então vamos ver isso, vamos ver isso. Ah, então para você tem que investir pelo menos isso para fazer funcionar. Não tem limite de investimento. Isso é uma coisa que a internet é muito boa. Não é, por exemplo, uma rádio, uma televisão, um outdoor, que o cara vai falar, ó, é R$ 700 para botar o outdoor aqui. Não. Na internet você pode investir R$ 10 por mês, se você quiser, mas você pode investir 5 milhões por dia, como tem gente que faz. Então não tem um limite. Né? O limite é o quanto você quer vender, o quanto você quer impactar a vida das pessoas para ver o seu produto para elas comprarem. Aí você colocando uma meta nisso, você consegue saber quanto que você precisa investir no seu lançamento, no seu produto, enfim. Bom, e vamos para a cereja do bolo, a gente está encaminhando já para o encerramento, né? E a cereja do bolo, Bitem, na minha opinião, é o que não pode faltar para uma pessoa que deseja empreender nessa área digital. Na sua opinião, claro. Na minha opinião, eu acho que ela descobrir algo que ela goste de fazer e faça bem. Porque se você descobrir algo que você gosta de fazer e você faça bem, você nem precisa ganhar muito por isso, entendeu? Ou então, você não vai se preocupar em ganhar muito e vai acabar ganhando muito depois, que é o que acontece. Então, se existe alguma coisa que você quer empreender, primeiro você tem que descobrir se você gosta daquilo, e se você é bom naquilo, né? E também tem um terceiro fator que o pessoal gosta de acrescentar, que é se alguém precisa daquilo, porque às vezes eu gosto e sou bom, ninguém precisa, ninguém vai me pagar por aquilo, né? Então, se eu sou bom, se eu gosto, e se alguém pagaria por aquilo, eu posso empreender sem problema nenhum, né? Eu estou falando assim, em casos normais, é claro que existem aqueles casos disruptivos que a pessoa vem com uma inovação que ninguém imaginava, ninguém sabia que precisava, até que a pessoa fez funcionar e todo mundo, nossa, eu preciso disso agora. São casos muito, muito assim. A gente sempre acha que a gente vai ser o próximo Steve Jobs, né? Mas não vai, cara. A gente não vai ser. Não vai ser o próximo Steve Jobs, a gente não vai ser o próximo Bill Gates, que foram os caras. A gente não vai ser o próximo Uber. A chance de eu ser o próximo Uber é tão grande quanto ganhar na loteria. Então, assim, agora pensando em pessoas normais, seriam essas questões que avaliam. Por exemplo, eu não deixei a agência porque eu queria ganhar mais. Apesar disso ser uma possibilidade muito grande, e é óbvio que isso é um desejo meu. Claro que quem não quer ganhar mais? Todo mundo, né? Mas eu deixei porque eu queria uma liberdade de poder ser dono do meu tempo. E aí, eu sendo dono do meu tempo, eu comecei a fazer isso com mais paixão. Aí, cara, dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, era muito mais tranquilo, entendeu? E aí o resultado vai vindo, e dentro desse resultado vem o recurso financeiro, que também é muito bom, que ajuda e com certeza dá um fôlego maior também para você continuar fazendo o que você quer fazer, né? Com certeza. Bitem, usa esse espaço agora para você compartilhar suas redes sociais. Pode dar um tchau para a galera que a gente está encaminhando para o encerramento. Bom demais. Cara, eu quero agradecer, obrigado pelo convite aí, bem rapidinho. Se quiser, se o pessoal gostar, se você também gostou, pode me chamar mais vezes, outros assuntos dentro dessa área, para mim vai ser um prazer. E quem quiser me seguir, eu acho que o melhor canal é o meu Instagram, que é o
Felipe com I, tá? F-I-L-I-P-E, Biten, Biten com T só, B-I-T-E-N, @Felipe Biten. Aí pode mandar mensagem lá, qualquer coisa eu vou estar à disposição para responder. E é normalmente onde eu compartilho mais conteúdos, né? Então essa seria a minha rede social mais próxima aí do pessoal. Com certeza eu vou te chamar, Felipe, porque eu quero falar também sobre você tem um produto digital no qual você ensina missionários a levantarem mantenedores, a conseguir sobreviver no campo. Então, a próxima conversa vai ser sobre isso, sobre esse produto digital e um nicho que, aos olhos das pessoas, não parecia ser um nicho promissor, mas é um nicho assim que realmente tem, além de ter trabalho, além de ter o Oceano Azul, ainda impacta muitas vidas, né? Ajuda a ter um grande trabalho social. Mas depois isso é um papo para a próxima vez que você vier aqui. As portas estão sempre abertas, com certeza. Você é muito bem-vindo aqui no podcast. E, gente, siga lá, Felipe com I, hein? Felipe, certo, Felipe? Isso aí. Beleza, galera. Se você gostou desse podcast, se ele fez sentido na sua vida, então compartilhe com seu amigo. Guardar só para você chega a ser um crime. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana com mais algum conteúdo relevante sobre tecnologia. Felipe, mais uma vez, vou me despedir de você. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Identidade Digital. E até mais, pessoal!